Olá, gente, bom dia, paz do Senhor para todos. Espero encontrá-los todos bem. Desde já sejam muito bem-vindos ao canal, né? Que vocês possam cada dia ser abençoados por Deus. E no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre alguns conselhos, né, para os jovens cristãos e até mesmo os que não são cristãos. Esse vídeo foi pedido por uma das inscritas aqui no canal, né? O nome dela é Raila. Que Deus possa abençoar a sua vida, Raila. Eu sei que você vai estar assistindo esse vídeo. E hoje a gente vai estar discutindo sobre alguns conselhos para a nossa juventude. Então vamos lá para o nosso vídeo. Nós sabemos que há uma grande dificuldade, né, em viver no mundo em que nós estamos presentes hoje. Muitas dificuldades são relacionadas principalmente com os relacionamentos que são construídos, os nossos círculos de amizade, seja na escola, seja no trabalho, seja nos ambientes em que nós frequentamos, e tudo se dá à base dos relacionamentos interpessoais. E você, sendo cristão, estando dentro de círculos como esses, na sua vida cotidiana, na sua rotina secular, existem atitudes que precisam ser tomadas, pensadas, serem observadas, para que tudo possa ocorrer bem. Bem sabemos que a própria palavra de Deus, ela sempre nos orienta a nós guardarmos os seus mandamentos, a praticarmos a sua palavra e principalmente sermos obedientes a tudo quanto Deus ele tem nos dito em sua palavra. E você ser um jovem hoje é uma extrema dificuldade, você ter grandes amizades, ter uma quantidade de amizades que te levem para Deus. Você ser um jovem hoje é você carregar em certos pontos e ser tratado como até mesmo motivo de chacota por algumas pessoas por respeitar princípios que hoje, no mundo secular, as pessoas não querem mais obedecer. Então, esse vídeo vai para todos aqueles que querem agradar ao seu Senhor, querem obedecer ao seu Senhor, querem ter uma vida debaixo da proteção de Deus. Esse vídeo é para você, que na maioria das vezes se sente desmotivado com relação a tudo que está acontecendo hoje, mas que em seu coração você quer agradar ao seu Senhor. E o primeiro, estou aqui com todos os meus livros, depois vou fazer até um segundo vídeo, né? A pedido até mesmo acho que da Raila, ela pediu para que gravasse indicações de livros. E o primeiro conselho está lá em Êxodo, capítulo 20, no seu versículo de número 12. É o texto que praticamente acredito que todas as pessoas sempre ouvem e os filhos também sempre ouvem. Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 12, que diz assim: honra teu pai e a tua mãe, a fim de que venhas ter vida longa na terra, que a minha tradução aqui diz que é Yahweh, o teu Deus te dá. Yahweh é do hebraico, e fala que o teu Deus te dá. Ou seja, honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que venhas ter vida longa. Este é o primeiro conselho, honrar pai e mãe. Ontem eu estava assistindo uma reportagem com meu pai no jornal, com meu pai e minha mãe, né? E naquela reportagem, um filho agrediu fisicamente o seu pai e deferiu em seu pai golpes de faca nos braços, na cabeça, feriu gravemente aquele pai e ele veio a óbito.
O motivo, ao que tudo indica, porque o pai chamou a atenção do seu filho. Foi tentar corrigir o seu filho. E falou alguma coisa que o filho não gostou. E ele partiu para agressão contra o seu pai. Eu tenho aqui na Bíblia conselhos em que Deus dá para Moisés, e Moisés iria transmitir para a nação de Israel, dizendo que honra o teu pai e a tua mãe. Eu tenho um comentário sobre o ambiente histórico, cultural das antigas sociedades da Palestina, a saber mais da nação de Israel, e ele diz que no antigo Oriente Próximo não era a herança religiosa, mas a estrutura da sociedade que era ameaçada quando não havia respeito pela autoridade dos pais e as obrigações filiais eram negligenciadas. As violações incluíam bater nos pais, amaldiçoá-los, negligenciar pais idosos e não providenciar um sepultamento adequado a eles. O que esse escritor está dizendo? Que não era a estrutura religiosa que era ameaçada, mas sim a estrutura social que era ameaçada. Porque filhos obedientes, filhos que ouvem o conselho do seu pai e da sua mãe, certamente o viver em sociedade seria diferente. A estrutura da sociedade partia do princípio de que, se o filho obedece, pratica, honra o teu pai e a tua mãe, toda a sociedade em si tende a ir para um caminho correto e mais justo. Mas quando o filho não honra o seu pai e a sua mãe, a tendência é que, não havendo respeito dentro da sua própria casa, lá fora ele iria respeitar alguém, lá fora ele iria honrar alguém. Incluía aqui as negligências, bater no pai, negligenciar os idosos, ter pais idosos, ter a desobediência. Toda essa parte inclui a negligência e significa desonra. Porque quando não há honra, certamente o pai e a mãe, para ele é um nada. Volto ao exemplo da reportagem de ontem. O filho agrediu fisicamente com golpes de faca o pai. O pai era idoso. Aí eu faço uma pergunta. Seria ou esse camarada realmente um filho que honra pai e mãe? E será que os dias dele de vida vão ser prolongados? Certamente não. Certamente não. Então, esse primeiro conselho é: honrar pai e mãe significa olhar para eles como um espelho e entender que ele é a referência. Porque uma vida sem regra, uma vida sem obediência, ela sempre tende a ir para um abismo. Porque a própria palavra diz que um abismo chama outro abismo. Então esse é a nossa primeira observação. Uma segunda observação que eu faço até mesmo dentro desse texto de honrar pai e mãe é porque tudo parte desse princípio. Viver hoje na sociedade está sendo cada vez mais caótica. Por quê? Os círculos de amizades te influenciam a ter coisas, a fazer coisas para que você possa ser bem visto por eles. E quando você se recusa a fazer, você é taxado como alguém que está fora dos círculos das amizades. Eu já tive várias pessoas, até mesmo na minha infância, que já me ofereceram coisas. Já disse que era para mim fazer. E se eu tivesse cedido a tais desejos, certamente eu não estaria aqui hoje, aconselhando para vocês. Vale muito mais a pena você perder amizades que te afastam de Deus do que você perder o principal, que é o próprio Espírito Santo de Deus dentro de você.
Hoje, para se ter amizades, para você ter um círculo de amizades, não precisa você ter um grande número de seguidores no Instagram. Para você ter amizade, não precisa você conhecer a pessoa mais famosa do mundo. Para você ter amizades, não precisa você ter ou todas as pessoas te conhecerem. Para você ter amizade, só é necessário você olhar para o teu pai e a tua mãe e ver que eles são amigos seus de verdade. Porque eles sempre escolhem o melhor para você. E o que é mais interessante em tudo isso tem uma passagem na Bíblia que diz que há amigos mais chegados do que irmãos. Há amigos e amigos. Eu não estou excluindo dizendo que você só deve ter amizade do teu pai e da tua mãe e outras pessoas não são seus amigos. Mas os principais são eles. E existem amigos realmente que te levam para Deus. Amizades que te afastam de Deus precisam ser deixadas de lado. Pessoas que têm vícios, pessoas que fumam, que fazem coisas erradas, que te afastam de Deus, que não te levam mais para perto de Deus, que sempre querem fazer e praticar aquilo que é mal, essas não são verdadeiras amizades. As amizades que realmente se preocupam, elas levam você para Deus. Elas te incentivam a fazer coisas erradas, coisas certas, melhor dizendo. Eu tenho amigos. Eu tenho pessoas. Eu conheço, tenho amizades no trabalho. E alguns deles não são cristãos, ou grande parte deles não são cristãos. A gente conversa. Mas jamais eu vou ceder a coisas que eles fazem. Atitudes que eles tomam, isso eu não faço. Até porque grande parte deles me respeitam com relação à minha opinião. Então, eu procuro, em certas formas, ser equilibrado em todas as coisas. Eu procuro, em certas formas, entender que as pessoas que me fazem viver em sociedade, respeitando os princípios e construir uma sociedade melhor, são meu pai e a minha mãe. Então, respeitá-lo, honrá-lo, sabe? Tem uma parte lá no livro de Eclesiastes, no finalzinho, diz que lembra-te do teu Criador no dia da sua mocidade. Lembrar do Criador é entender que toda a palavra de Deus, ela precisa estar gravada em meu coração. Eu preciso ocupar a minha mente com as coisas que são dignas de ser aplaudidas, coisas que produzem edificação. Eu preciso entender que alimentar a minha carne é eu ceder às tentações e automaticamente a presença de Deus sair da minha vida. Eu ser tendencioso a tais práticas e desagradar a Deus é eu entender que o amor de Deus não está em mim. Porque se o amor de Deus está em mim e eu sendo um jovem, eu preciso dedicar a minha vida a Ele. E dedicar a minha vida a Deus é entender que eu preciso honrá-lo e agradá-lo. Aí você olha para o mundo hoje, e mundo eu me refiro às pessoas, são baile funks, são festas com uso de drogas, bebidas. As pessoas não querem mais olhar para o Criador, não querem entender que existe um Deus vivo e poderoso. As pessoas querem praticar aquilo que é mal. Quando os pais dão conselhos, agridem seus pais, espancam seus pais, não querem ouvir o conselho dos seus pais, vão para festas. Quantas pessoas e quantas histórias você já ouviu dizendo, o pai dizendo para o filho não vai, e quando ele chega lá, acaba acontecendo alguma coisa com ele e ele é morto? Porque ele não ouviu o conselho do seu pai. Então, os jovens de hoje precisam entender que o conselho dos seus pais é o primordial para que eles possam ir bem. Honrar é respeitar. Porque nesse ponto aqui, os pais do Antigo Oriente Próximo eram responsáveis por transmitir os valores de Deus
os valores da aliança para os seus filhos. E os seus filhos iriam transmitir para os filhos dos seus filhos. E assim sucessivamente as gerações iriam seguindo e eles iriam ter uma sociedade estruturada porque sempre eles iriam obedecer aos conselhos dos seus pais transmitidos por Deus para com eles. Mas hoje, você olha para o mundo, você liga o jornal, são só coisas que os jovens querem alimentar a sua carne. Hoje se tornou normal você se embriagar, você ficar bêbado, você fazer tantas coisas e dizem que isso é história de vida. Eu prefiro perder amizades do que perder a Deus. Eu prefiro ter 1 ou 2 amigos que me levem para Deus do que ter 1 milhão que me afastam deles. Escolher bem as amizades é o fator principal. Entender que Deus é o nosso único ajudador é entender que a vida pertence a Ele e eu preciso dedicar a minha vida a Ele. Então eu espero que vocês tenham entendido esses breves conselhos e que Deus possa abençoar a vida de vocês grandiosamente todos os dias. Fiquem com Deus e fui!